O que nos espera no ano de 2021? Não sei. Eu não tenho bola de cristal, não sou profeta, esse tipo de que faz profetada por aí. Eu sou profeta bíblico. E o que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite está lá em 1 de Pedro, capítulo 4, do verso 7 até o verso 11. 1 de Pedro, capítulo 4, do verso 7 até o verso 11. Vamos fazer essa leitura, vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Diogo, acende aqui para mim. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração, sobretudo, amem-se uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Oremos. Senhor, obrigado a Deus por esta noite. Obrigado por cada irmão, por cada família aqui representada. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão acompanhando a nossa transmissão. Obrigado porque a Tua palavra não nos deixa viver distantes do Teu propósito, distantes do Teu querer. Que nesta hora nossos corações e nossas mentes possam se voltar, ó Deus, na Tua direção, na direção do Teu propósito, na direção do Teu querer, Senhor. Que hoje as nossas mentes, os nossos corações possam profundamente desejar se submeter à Tua vontade que é boa, perfeita e agradável. É assim que eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Começamos 2020 com muitas expectativas, com muitos desejos, com muitos planos. Queríamos avançar muito nos trabalhos da igreja, nos trabalhos pessoais. Queríamos avançar muito nas coisas que desejávamos realizar e conquistar em nossas vidas, em nossas famílias. E eu estava pensando sobre esse ano, e as pessoas falavam assim: nunca antes aconteceu isso na história. Mentira, já aconteceu coisas ainda piores. Eu perguntei para minha mãe como que foi a Segunda Guerra Mundial, e a minha mãe, o pai dela tinha um pequeno comércio lá na cidade de Amambai, e ela me falou assim: Carlos, não tinha açúcar, não tinha nem achocolatado, faltou arroz, faltou feijão, e as pessoas comiam mandioca e carne de frango. O Brasil já passou por situações assim piores. Eu e você talvez não passamos. Eu e você talvez não passamos, mas na história da humanidade, isso que aconteceu, isso que está acontecendo, não é a primeira vez. E já aconteceu coisas ainda piores. A gripe espanhola ceifou, só para vocês terem uma ideia, ceifou mais de 1/3 das pessoas, das famílias que moravam na Espanha, na França, na Inglaterra, mais de 1/3 da população. Sabe o que significa isso? No Brasil hoje nós temos 200 milhões de habitantes, correto? Morreram 120 milhões com a gripe espanhola. Só que a dimensão era outra. O mundo antigo era outro. Nós estamos tão alardeados e tão em pânico que nós colocamos em descrédito a ciência no ano de 2020. Nós desacreditamos nos médicos, desacreditamos nos cientistas, desacreditamos no sistema de saúde brasileiro.
O nosso sistema de saúde brasileiro pode ter muito problema, pode, realmente tem muito problema. Mas o nosso sistema de saúde brasileiro, todos os anos vacina. Quantos aqui tomaram vacina da gripe esse ano? Por que esse pânico? Por que nós achamos que ia acontecer desabastecimento? Por que nós achamos que a economia fosse quebrar? Sabe por que nós entramos em pânico e sabe por que o mundo entrou em pânico? Porque existe uma história além da história que nos é contada. E a história que está por trás da história é que eu e você precisamos estar atentos. E é sobre isso que esse texto está dizendo. O fim de todas as coisas está próximo. Foi aprovado ontem na Argentina um assassinato de crianças. Aí as pessoas vêm falar, as feministas vêm me dizer assim, não, mas o corpo é da mulher, ela pode fazer o que quiser. Pode, então faz sexo com prevenção. Toma anticoncepcional, usa camisinha. Mas Deus te deu um filho, cuide dele, gere ele. Assassinar, aborto. E o que é pior, tem crente que defende isso. E o que é pior ainda, o Papa se calou. Será que você consegue perceber que nós estamos vivendo uma guerra? Uma guerra que está por trás, que tenta destruir principalmente a minha fé e a sua fé em Cristo Jesus. Entenda isso nessa noite. 2020 revela para nós o seguinte: o arquitetamento do anticristo está sendo estabelecido no mundo. E o arquitetamento do anticristo, o governo do anticristo, está se estabelecendo a tal ponto que eles querem controlar aquilo que você vai crer, aquilo que você vai acreditar. Eu e minha esposa estávamos caminhando hoje na T63, e tinha um cara sem máscara. A gente estava sem máscara porque estava caminhando, mas a gente estava segurando as máscaras. Aí tinha um outro cara do outro lado da rua. E eu não sei o que foi que aconteceu, os dois começaram a discutir, um do lado do outro do outro lado da rua. A Soraya, cuidado. Eu falei, anda mais rápido, vamos embora. Porque eu sou aquele... Eu não sou herói, irmãos, não sou. Se desse qualquer boró, eu ia correr, ela ia ficar para trás. Mas aí a gente estava olhando aquela situação. Aí eu cheguei em casa, eu gosto de assistir aquele jornal da Jovem Pan, o Jornal da Manhã, que transmite pelo YouTube, e lá estava falando que teve uma treta lá no Rio de Janeiro, de gente que estava com máscara, de gente que estava sem máscara, e o pessoal se atretou, saiu em briga uns com os outros. E aconteceu esse negócio também no Nordeste, aconteceu isso em São Paulo. Eu parei, fiquei parado, fiquei pensando, gente, no que a gente está vivendo, no que estão enfiando a sociedade, no que estão querendo nos colocar. Não estou querendo dizer que está certo quem está com máscara, quem está errado, quem não está com máscara, não estou com esse negócio, eu uso máscara, está aqui a minha, está aqui as nossas recomendações para a gente usar máscara, está lá álcool para você entrar e participar e tudo mais, só que todo esse processo que nós estamos vivendo é um processo que tenta destruir a nossa fé em Cristo Jesus. Quem te sustentou esse ano todo foi Jesus Cristo, amém? Você é capaz de levantar sua mão direita e falar assim, Jesus Cristo me sustentou em 2020, e vai ser Ele que vai te sustentar em 2021, amém, irmãos? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus Cristo? Ele não falha, Ele não falhou, Ele não vai falhar em 2021. Mas estejam atentos que o fim de todas as coisas estão próximas. Sejamos então criteriosos. Estejamos alertas, mas principalmente dediquem-se à oração. 3 recomendações aqui de Pedro. Se dedique à oração. Amem-se sinceramente. E exerça o dom.
2021 precisa ser um ano que nós vamos servir a Deus com alegria. Amém, irmãos? Se mandarem fechar a porta da igreja, nós vamos continuar servindo a Deus com alegria. Amém, irmãos? Se baixarem um decreto de que agora a gente não pode mais transmitir, se sofrermos bloqueio, nós não vamos poder usar as redes sociais, nós vamos continuar servindo a Deus com alegria. Amém, irmãos? É isso que 2020 precisa ensinar a mim e a você. É isso que eu e você precisamos começar o novo ano entendendo. Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todos sempre. Não vamos esmorecer na nossa fé, não vamos nos entregar. Aquele que crê em Cristo Jesus tem um amanhã certo, tem vitória garantida. Aquele que ama a Cristo Jesus, ele tem destino certo, e a vitória dele é garantida, porque ele diz que vem e virá em breve, para levar aqueles que são seus. Eu não sei se vocês acompanharam a história do pastor Gleuber. Pastor Gleuber, ele é irmão do pastor Hamilton, e o pastor Gleuber é da Assembleia de Deus Esperança. Ele estava com Covid, faleceu de ontem para hoje. E sábado, estava uma conversa na casa dele assim, chegou algumas pessoas para visitar, e o pai dele estava lá, e o pai dele tem 86 anos. E o pai dele virou e falou, o pessoal falou assim, olha, é melhor vocês deixarem ele ir, liberar ele, o Senhor quer levar ele. E o pai dele levantou e falou assim, olha, eu tenho uma aliança com Deus. Vamos parar com essa conversa? Quando eu tenho uma aliança, quando você tem uma aliança com Deus, Deus não é homem para mentir. Deus me deu 8 filhos, homens, e eu dediquei os 8 para o reino dele, para o ministério dele. E eu fiz uma aliança com o Senhor. Senhor, meus 8 filhos vão ser pastor. E meus 8 filhos na frente do ministério. Meus 8 filhos servindo a Deus com alegria. Meus 8 filhos ganhando almas todos os finais de semana. Eu falei para Deus o seguinte, que eu não iria enterrar nenhum filho meu. Hoje ele está enterrando o filho. E todo mundo ficou preocupado na hora que ia dar a notícia para ele. E o pastor Romeu foi lá para dar a notícia para ele, chegou e falou, foi chegando, aí ele virou e falou assim, eu entendi. Meu filho é mais precioso para Deus do que para mim. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. O Senhor deu, o Senhor o tomou, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Que testemunho. A igreja dele, domingo passado, terminou o culto, os irmãos saíram e foram lá para o hospital Monte Sião. Monte Sinai. Sião. Monte Sião. É aquele lá perto da... saindo para a Trindade. É Sião. Não sei, é esse hospital aí, irmão. Você sabe para onde que é. Se é Sinai, se é Sião. Eu vou indo para Sião. Tá bom? Aí, eles ficaram lá até 1h da manhã. Os irmãos da igreja. Quase 200 pessoas na porta da igreja. Orando de joelho, todo mundo afastado, usando máscara direitinho. E os médicos foram lá para fora e falaram assim, esses são os verdadeiros, esses é o verdadeiro povo de Deus. Deram testemunho lá no hospital, oraram por todos os enfermos. Deus tem um propósito. O propósito de Deus é maior do que o nosso propósito, irmãos, amém? É maior do que a minha vontade, é maior do que a sua vontade. A gente começou 2020 com muita vontade, não foi? Com muitos desejos no nosso coração, não é verdade?
Os desejos de Deus são maiores do que os nossos. Nós precisamos aprender a viver os desejos de Deus, a vontade do Senhor. Vamos em 2021 seguir o que Deus está nos dizendo. Vamos ser dedicados à oração. Vamos amar sinceramente. Vamos servir a Deus com alegria, o dom que Ele tem nos dado. Vamos servir a Deus, queridos irmãos. Esse ano, queridos irmãos, teve um mês que nós distribuímos quase 160 cestas básicas. Nós batemos quase 1.000 cestas básicas distribuídas através da nossa igreja. Pastores de outras igrejas vieram pegar cestas básicas aqui na nossa igreja. E nós ajudamos essas pessoas, compramos remédios para famílias, ajudamos tantas e tantas pessoas. O ano da generosidade, 2021, que a generosidade a gente já aprendeu, e a gente continue praticando em 2021, e a gente continue entendendo que a nossa missão não é ser religioso, a nossa missão é ser verdadeiro discípulo de Jesus, amém, irmãos? Ser verdadeiro discípulo de Jesus. Aqueles que amam a Cristo Jesus, não importa a circunstância, mas aqueles que servem a Deus com alegria, que servem a Deus mesmo no meio das dificuldades, que servem a Deus mesmo quando estão dizendo que não é para você servir a Deus, você serve aquele que é fiel, e Ele é fiel contigo, Ele é fiel com a palavra dEle, Ele é fiel com aqueles que são fiéis a Ele. Então 2021, seja fiel a Deus, amém, irmãos? Vamos ser fiel ao Senhor. Eu gosto daquele jornalista Alexandre Garcia. E na segunda-feira ele, falando da contabilidade da Covid, comparando 2020 com 2019, ele falando que em 2019 morreram 190 e poucos mil pessoas com problemas pulmonares no Brasil. Nesse ano da Covid, estamos chegando aí, já passamos de 195 milhões dados de hoje. Mas se fosse para ser todo o terror que eles estão botando aí na gente, será que não era para ser o dobro, o triplo? Eu não sei. Eu sei que muita gente morreu. Muita gente querida. Nosso querido pastor Antônio Gonzaga, que pastor, uma alegria aquele homem. Pastor querido lá de Caldas, pastor Marcos, novo, 37 anos. Deus nos deu 2 anjos na nossa família, para mim e para a Soraya. A doutora Zumirene, que salvou minha esposa 2 vezes, e o doutor André, que salvou minha esposa no parto, quando ela teve a pancreatite dela, quando estava grávida da Aninha. E me ligaram essa semana, me ligaram ontem, falaram, pastor Carlos, o André está mal. O André tem 42 anos, o André está entubado, entubaram o André hoje. Ele já está com 90 e tantos % de problema no pulmão. Que doença miserável, coisa do inferno, irmãos. Isso é coisa do inferno, coisa do demônio. Eu não tenho outra dúvida disso. Mas não adianta só falar que é demônio, que essas coisas não. A gente está orando, oramos um ano todo e vamos continuar orando para que Deus levante pesquisadores, pessoas que possam realmente encontrar uma solução, uma vacina, que se tiver eu vou tomar, irmãos. Eu não tenho dúvida disso, não. Eu tomo vacina da gripe todo ano. Tomei de sarampo, agora tem que tomar vacina de sarampo de novo, Paulo. Não importa se você já pegou. A gente que ficou mais velho tem que tomar. Não sei porquê também, mas falou que tem que tomar, fui lá, tomei. Ô, bichinha que dói, viu, o Choso? Não sei se você tomou, mas essa doeu. E essa da gripe, parece que cada ano que você toma, ela dói mais. Não sei se é com você, está sendo assim, mas da última vez que eu tomei, parece que o meu braço ficou assim, duro assim, sabe, Rui? Não sei o que aconteceu. Mas não importa, vamos tomar. Deus dá sabedoria aos homens, amém, irmãos? Deus dá sabedoria aos homens. Aqui entre nós temos médicos, advogados, temos economistas, temos enfermeiros, temos contadores, temos tanta gente capaz,
Tanta gente que chega, conversa comigo, me orienta, me ajuda também. Eu sou pastor, mas eu não quero ser esse tipo de pastor aí que sabe de tudo não, né, Rui? Não adianta. Nós somos servos do Deus vivo, amém, irmãos? Fala comigo, eu sou servo do Deus vivo. Que 2021 você queira servir a Deus com os dons, com as capacitações que Ele está te dando. Vamos servir cada um de nós, servindo a Deus, amando com sinceridade, dedicados à oração, se envolvendo no reino de Deus, se envolvendo no trabalho do Senhor. O que nos espera em 2021? Você vai conquistar tudo aquilo que o Senhor desejar que você conquiste. Seja fiel ao Senhor, Ele será fiel contigo. Um dos textos que eu mais gosto na palavra de Deus, ele diz assim: ser fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Amém, irmãos? Isso é uma verdade na minha vida, é uma verdade na vida de muitos e muitos homens e mulheres de Deus, que eu conheço, que são fiéis a Deus, que sempre dedicam o seu dízimo, sempre são generosos com as suas ofertas, generosos para ajudar as pessoas. E quem é fiel com o Senhor, queridos irmãos, eu achei muito interessante isso. Alguns anos atrás, o irmão Ricardo Paniagua, ele pregou na igreja num domingo de manhã, e ele virou e falou assim: eu já vi muita gente inteligente quebrar, eu já vi muito bom empresário quebrar, mas eu nunca vi um crente fiel a Jesus quebrar. Glória a Deus. Aquele que é fiel ao Senhor, Ele sustenta, o justo não mendigará o pão, irmãos, amém? Aquele que é fiel com o Senhor, ele não vai mendigar o pão, ele derramará. Fala, Deus não derramou sobre a sua vida nesse ano? Quantos aqui receberam provisão do Senhor nesse ano? Receberam? Amém? Receberam? Talvez não foi tudo aquilo que você queria, mas foi o que você precisou. Seja fiel ao Senhor. Atenção, o fim de todas as coisas está próximo, portanto, então, sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. Vamos servir a Deus. Vamos servir o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro, o Deus maravilhoso, o Deus que não falha, o Deus que não nos abandona em nenhuma circunstância. Vamos andar com Ele, vamos viver com Ele. Tem um compromisso de todos os dias nesse ano de 2021, orar e ler a tua Bíblia todos os dias. Diogão, vai na minha sala, tem um envelope aí que a Silmara deixou. É o plano de leitura bíblica. E já vem distribuindo para todo mundo aqui. Tem o propósito de você ler a Bíblia nesse ano de 2021. Todos os dias. 15 minutos por dia. 15 minutos por dia. E você vai ver o efeito que Deus vai fazer na sua vida. A diferença que vai ser na sua casa. A diferença que vai ser no seu trabalho. Nos seus negócios. A diferença que vai ser em tudo que você for fazer. Isso é servir a Deus. Hoje o meu propósito de vir aqui conversar com os irmãos nesse final de ano é tentar mostrar para cada um de nós: Deus não nos abandonou em 2020. Deus foi fiel em todas as circunstâncias. Ele não esteve distante de nós. Se estão tentando tirar a sua fé, se estão tentando diminuir a sua confiança no Senhor, entenda, Deus, Ele está fiel com você. Ele foi fiel nesses últimos 365 dias. Não fica achando que tudo isso que está acontecendo também é um horror dos horrores. Não, queridos, a gente não passou a Segunda Guerra.
A gente não passou diz que uma das piores fases do mundo foi o século XII. Se a gente parar para imaginar que 100 anos atrás a expectativa de vida no Brasil era na faixa de 35 a 40 anos, 100 anos atrás. Isso para os homens, porque para as mulheres era 30 anos. 100 anos atrás, a cada 100 partos, 50% das mulheres morriam no parto. E 50% das crianças morriam. E se você sobrevivesse, se você morasse no Nordeste, você ia ter convivido com um monte de gente da sua família que morreu ou de difteria, ou de tétano, ou até mesmo de fome. Agora nós somos famílias pequenas, mas quem teve família grande, acho bonitinha minha sogra, ela fala, não, nós somos 9, é que o meu irmão, ele morreu, quando ele era pequenininho, não completou 1 ano, e isso é uma história que se repetia várias e várias vezes. Hoje a gente não presencia tantas histórias assim. Você já parou para pensar nisso? Que o mundo evoluiu, que o mundo melhorou. Que hoje o que a gente está dizendo que é incômodo, que são coisas ruins, queridos, isso é prevenção, que eu e você podemos ter. Cuidados que eu e você podemos fazer. O pastor Joel, que morou em Moçambique e também esteve no Senegal, no ano 2019 ele veio na igreja, estava conversando, aí a gente marcou de tomar um café, e a gente foi tomar um café, e quando a gente estava andando no meio da rua, ele viu uma pessoa que estava assim, lavando a calçada. Aí ele virou e falou assim, pastor Carlos, lá em Senegal, as pessoas acordam 3 horas da manhã para percorrer 50 quilômetros, para pegar uma água salobra, para voltar para casa, para dar para os filhos. Se a gente tivesse um mínimo de amor ao próximo, nós nunca lavaríamos uma calçada com água. Pastor Rodrigo, que estava lá na Jordânia, ele estava contando para mim que, pastor Carlos, um dia eu cheguei lá num campo de refugiado, tinham 5 meninos adolescentes, eles estavam usando uma garrafa de Coca-Cola nos pés, porque o calor lá é insuportável. A gente entrou em pânico esse ano, e dá para você imaginar que a foto que ganhou o prêmio no ano de 2018 é uma foto de um menino com uma garrafinha de óleo diesel, com um pouquinho de água para dar para o irmãozinho dele, na boca do irmãozinho dele. Ele dividiu um pouquinho daquela água suja, salobra. Será que a gente não precisa olhar mais para a bondade da graça do Senhor, do cuidado, da provisão do Senhor sobre nossas vidas todos os dias? Será que a gente não precisa entender que a gente está aqui nesse mundo com uma missão,
E a nossa missão é ajudar o próximo, é fazer a diferença, é amar as pessoas, estar do lado uns dos outros, estar cuidando dos outros. Será que não é hora da gente acordar e entender que a gente está assim, ficou todo abalado, todo preocupado, todo angustiado, sendo que tem gente que não tem hoje lugar para dormir, não tem o que comer. Tem mãezinhas grávidas que não tem como dar o leite para o filho, nem o próprio leite do próprio peito, porque já estão secas. Será que não está na hora de nós entendermos que o nosso Mestre Jesus Cristo desceu da glória dele e serviu o próximo, lavou o pé dos discípulos? Ele pegou o pão e não comeu sozinho, ele pegou o pão e partilhou com os outros. Ele pegou os cinco pães, os 2 peixinhos e partilhou com as pessoas. Que ele não deixou as pessoas irem distantes, mas ele levou a graça, a paz, a misericórdia, a bondade do Senhor, as bênçãos, as benesses eternas. Ele partilhou isso aos corações que estavam quebrantados, que estavam angustiados. Ele partilhou o amor e trouxe para nós a glória de Deus. E então vimos a glória do Pai estampada no unigênito do Filho, manifestando assim diante de nós aquilo que é de mais maravilhoso e excelente para cada um de nós. Que quando falaram quando ele disse aos seus discípulos: vou chegar lá em Jerusalém e vão me matar, ele virou e falou assim: me cumpre cumprir a minha missão. Querido irmão e querida irmã, seja criterioso, se dedique à oração, ame com sinceridade, sirva a Deus com alegria nesse próximo ano. Ouça mais a Deus, ouça mais o Espírito Santo de Deus e escute menos as notícias. Ouça mais a Deus, ouça mais o Espírito Santo de Deus. Se nós fizermos isso, a promessa para 2021, para mim e para você: se alguém serve, façam com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Deus proverá, amém, irmãos? Deus proverá. Você pode ficar em pé comigo e falar assim: Deus proverá. Fala com fé, levanta, diz assim: Deus proverá na minha vida, na minha família, no meu país. Deus proverá. Eu creio nele, eu vivo para ele, quero morrer servindo a ele. E eu quero dizer ainda mais para você, querido irmão e querida irmã: nada pode parar os que confiam no Senhor. Amém, irmãos? Diz isso comigo: nada pode parar os que confiam no Senhor. Vamos falar de novo: nada pode parar os que confiam no Senhor. Você é um desses? Amém? Seja um desses que confia no Senhor. Nada vai nos parar em 2021. Nós seguiremos adorando, servindo e fazendo a obra do Senhor com alegria, a tempo e fora de tempo. Feche seus olhos agora e diz ao Senhor: Pai, nesse ano, nesse novo ano, eu quero me dedicar mais à oração. Eu quero amar mais com sinceridade. E eu quero te servir com alegria.
Eu quero olhar para o próximo e ser a voz do teu amor ao próximo. Eu quero ser o refrigério para aquele que está sofrendo. Eu quero ser a alegria para o que está triste. Eu quero ser, ó Deus, o novo ânimo para aquele que está desanimado. Eu quero ser, Senhor, o teu servo por onde for. Eu quero ser o teu servo a servir em todas as circunstâncias. Eu creio que o Senhor proverá, ó Pai. Como o Senhor esteve provendo em 2020, o Senhor continuará provendo em 2021. Por isso, Pai, toma as nossas vidas em tuas mãos nesta noite. Nós viemos aqui, ó Deus, nesta noite para te agradecer e te louvar. E viemos aqui, acima de tudo, rogar que teu Espírito Santo nos fortaleça. Nos enche, ó Deus, de ousadia, de santa ousadia, de santa, ó Deus, e de santa força, ó Pai, de santo encorajamento, Senhor, para andarmos nos teus caminhos, fazermos a tua vontade e vivermos na tua presença. Abençoa, Pai, nesta hora, Deus. Abençoa, Deus, nossas vidas nesta hora. Levanta suas mãos aos céus. Faz comigo a oração do Senhor Jesus nessa hora, junto comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, toma cada vida aqui, ó Deus. Toma as nossas vidas, ó Pai. Nós consagramos esse ano de 2021 ao Senhor, ó Pai. Que esse seja o ano, ó Deus, verdadeiramente, ó Deus, do teu agir, do agir do teu Espírito Santo em nossas vidas, de nos encher com a tua alegria, com a tua paz, com a tua força, com a tua longanimidade, Senhor. Que este ano, ó Deus, seja um ano realmente, ó Deus, em que a nossa fé cresça, que a nossa fé aumente, Senhor, e que o nosso desejo de evangelizar, de pregar, de anunciar as grandes maravilhas que o Senhor tem feito, aumente cada dia mais, Senhor. Que este ano, ó Deus, seja um ano de servirmos ao Senhor, servirmos com alegria, ó Pai. Que este ano, ó Deus, seja um ano em que estejamos completamente dedicados ao Senhor. É assim que nós suplicamos e rogamos ao Senhor. Abençoa 2021, Senhor. Abençoa esses próximos dias. Abençoa essas próximas semanas, esses próximos meses. E que nós, ó Deus, não nos esqueçamos do Senhor e de nenhuma das tuas obras, nem um dia das nossas vidas, Senhor. Toma as nossas vidas em tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.